Oi, eu sou a Rosana, eu sou animadora. Eu já trabalhei em filmes, em série, em publicidade e essa é a primeira de uma série de 5 aulas de animação. Eu vou mostrar para vocês que com coisas simples que a gente tem em casa, a gente consegue fazer filmes muito legais. Vamos começar? Você já se emocionou com um filme de animação? Você já ficou torcendo por um personagem? Ou ficou com raiva, com medo dele? Por que isso acontece? Acontece porque o animador criou uma ilusão de que aquele personagem está vivo de verdade. Porque animar é isso. É criar vida, é dar a impressão de que as coisas estão vivas. A gente pode saber que um determinado personagem ele é só um desenho, ou feito no computador, ou um bonequinho que está se mexendo, mas ele parece que é de verdade. E a gente vai se emocionando com a história que aquele personagem está passando pra gente. Esse movimento criado pelo animador, como é que ele é feito? Vamos pensar primeiro nos filmes que a gente assiste, os filmes feitos com pessoas. Esses que a gente vê no cinema, ou na TV, no celular, os vídeos nas redes sociais, como é que eles são feitos? Quando uma câmera ou um celular filma alguma coisa, a gente assiste aquele vídeo, ele está captando, na verdade, um monte de fotos. Se a gente assistir um vídeo bem devagar, mas bem devagarinho mesmo, a gente vai ver cada uma dessas fotos. E o nosso cérebro depois ele vai entender que essas imagens passando muito rápido, esses quadros passando muito rápido, eles são um movimento, uma coisa só. Um jeito da gente ver como o nosso cérebro entende mais de uma imagem com uma coisa só é com um brinquedo do fim do século XIX. É um brinquedo bem simples, apesar do nome complicado. Ele chama Taumatrope. E ele é só um disquinho, que de um lado tem um desenho, nesse caso um passarinho com as asas erguidas, e do outro lado o mesmo passarinho com as asas abaixadas. Quando a gente gira ele bem rápido, a gente começa a ver ele como uma coisa só. É porque o nosso cérebro está entendendo essas duas imagens passando rápido como um passarinho batendo asa. Para entender melhor, eu vou ensinar vocês a fazerem Taumatrope. Você vai precisar dos seguintes materiais: papel, papelão, alguma coisa para desenhar, pode ser lápis, lápis de cor, canetinha, tesoura, barbante ou fio de pipa, palito de churrasco, cola, furador de papel e alguma coisa para fazer um círculo, pode ser uma tampinha, copo, tigelinho, o que você tiver em casa. Eu começo fazendo 2 círculos no papel. Cada um deles a gente vai fazer uma parte do desenho. E aí eu faço umas marquinhas bem fraquinhas no meio, só para ajudar a gente a fazer um desenho que se complemente. Aqui eu vou fazer um sorvete. Então de um lado eu vou fazer a casquinha e do outro lado eu vou fazer a bola de sorvete. Tomando cuidado para fazer o desenho mais ou menos na altura certa para ele se encaixar. Então eu também faço um círculo no papelão e recorto tudo. E aí eu passo cola nos lados do papelão e colo uma das metades de sorvete. E antes de colar o outro lado, eu faço umas marquinhas nas laterais, que é onde eu vou fazer o furo depois para passar as cordinhas. E agora é uma parte importante para a gente não errar. Como o Taumatrope ele gira na horizontal, a gente tem que girar ele na horizontal também para colar o outro lado, que aí vai dar certo. Se a gente girar ele na vertical, um lado vai ficar de ponta cabeça em relação ao outro. Então eu girei aqui na horizontal e agora é só colar também o outro lado. Conferir aqui que está certinho e agora eu vou furar dos dois lados. Depois eu corto 2 pedaços de mais ou menos uns 20 centímetros de barbante ou fio de pipa. E aí pego os pedacinhos de barbante, passo um em cada furinho e dou um nozinho na ponta. E aí o Taumatrope está pronto e é só girar as cordinhas para a gente ver o Taumatrope funcionando. Esse Taumatrope é feito para ser assim, ele gira na horizontal, nesse sentido aqui. Se eu girar ele na vertical, no outro sentido aqui, dá pra ver que ele vai ficar de ponta cabeça. É uma opção também, mas aí a gente vai ter que montar ele de um jeito um pouquinho diferente. Para esse outro modelo aqui, eu já deixei recortado então um círculo de papelão e fiz as 2 metades de sorvete.
E para esse daqui a gente vai usar o palito de churrasco. Então primeiro eu colo uma das metades, só que aí quando for colar o do outro lado, né, ao contrário do outro que eu girei na horizontal, esse daqui a gente vai girar na vertical, porque o palitinho de churrasco ele vai entrar aqui, né, então ele vai girar na vertical, nesse sentido aqui, para daí colar o outro lado. Eu aproveito a espessura do papelão para espetar o palito de churrasco aqui na parte de baixo do tamatrópio. E aí o tamatrópio está pronto, é só a gente girar ele assim para a gente ver funcionando. Então a gente tem essas duas opções, fazendo girar na vertical e fazendo girar na horizontal. E você pode fazer outros desenhos, né? Esse daqui, por exemplo, é uma planta carnívora e do outro lado a gente tem o vasinho. Esse outro aqui é um aquário de um lado e do outro lado tem um peixe. A gente já viu esse daqui, né? É o passarinho batendo asa. E a gente também tem o passarinho batendo asa na versão com palito de churrasco. Aí você escolhe qual que é o melhor jeito para você. Quando a gente fez o tamatrópio, a gente teve que fazer 2 desenhos para criar uma imagem. Quando você faz um vídeo com o celular, o teu celular está fazendo normalmente 30 fotos para cada segundo de movimento. E nos filmes que a gente vê, normalmente são 24 fotos para cada segundo. Tem algumas variações, mas os padrões normalmente são esses. Como o celular, né, as câmeras, elas fazem essas imagens automaticamente quando elas captam o movimento, já na animação a gente vai ter que criar cada uma dessas imagens para fazer os segundos de animação. Então pode ser fazendo desenhos, né, são uma série de desenhos para criar o movimento, pode ser no computador e pode ser fotografando, né, pode ser com bonequinho, com massinha, com recorte, a gente vai ter um bonequinho, já vai mexer um pouquinho, tira uma foto, mexe um pouquinho, tira uma foto. E claro, como a animação dá muito mais trabalho, muitas vezes as animações são feitas com 12 ou 15 fotos por segundo. Quando a gente faz a animação que ela é fotografada, fotografando coisas que existem no mundo real, né? Pode ser um bonequinho, pode ser massinha, pode ser objeto, até pessoas mesmo, a gente chama isso de animação stop motion. Como eu sou animadora de stop motion, nas nossas aulas a gente vai falar muito de animação stop motion. Bem, e o que a gente vai colocar nas imagens que a gente tem que produzir para fazer uma animação? A gente vai ter que ter uma história, a gente saber o que a gente vai contar com a animação. Nos filmes e séries que a gente assiste, quem vai fazer isso são os roteiristas. Eles vão criar um roteiro e no roteiro eles vão dizer quem são os personagens, aonde que a história está acontecendo, né, como são os cenários, o que os personagens estão sentindo e vão desenvolver tudo para a gente poder contar essa história na animação. O roteiro contou pra gente quem são os nossos personagens, como é que é a nossa história e onde que a nossa história está acontecendo. Mas a gente ainda não sabe qual que é a cara disso tudo. Então o diretor chama designer de personagem, artista, que vão criar todo o visual do filme. Então se os nossos personagens eles são altos, magros, gordos, fortes, né, qual que é a carinha deles, né? Se eles forem monstros, se eles têm garras, se eles têm escamas, se eles têm pelos, né? E como é que são as roupas. E também como é que é todo o cenário, né? Se é uma casa, o que tem, quais são os móveis, qual que é o estilo dessa casa, ou se é uma floresta, quais são as plantas que tem nessa floresta, e assim por diante. Né? A gente vai ter toda a definição visual de como é que o nosso filme vai ficar. E aí, então a gente faz o storyboard. No storyboard a gente pega o nosso roteiro e transforma como se fosse uma história em quadrinhos. E a gente vai pegar cada pedacinho da história e pensar como que a gente quer que ele apareça na nossa animação. Então, se num pedaço da história o nosso personagem está triste, a gente faz o quadrinho dele mostrando o rostinho dele triste. Se a gente está mostrando ele correndo de um lugar para o outro, a gente mostra ele mais de corpo inteiro, correndo, a gente mostra onde ele começou a corrida, onde ele terminou a corrida. E a gente vai começar a visualizar com o storyboard como é que a gente vai ter o nosso filme pronto. Uma coisa curiosa dos filmes de animação é que as falas dos personagens elas já são gravadas antes da animação começar. O diretor ele vai escolher os atores, as atrizes que vão fazer as vozes, vai levar para o estúdio e vai gravar todas as falas. Isso é feito antes porque aí na hora de animar, o animador consegue sincronizar o movimento da boca dos personagens com o diálogo que aquele personagem está falando. E a gente também pode juntar essas vozes, né, esses diálogos que já estão gravados com as imagens do storyboard,
numa coisa que a gente chama de animatic. Então a gente vai pegar cada cena, colocar as falas de cada uma dessas cenas, e aí a gente vai começar a ter a noção de quanto tempo que tem cada uma das cenas e quanto tempo que tem o filme, né? A gente vai pré-visualizar como é que o filme vai ficar, mesmo sem saber ainda, né, sem ter os movimentos. Se é um filme de stop motion, tem que construir tudo que vai no filme. Então tem que construir todos os personagens, e nisso tem que pensar se um personagem quebrar, como é que a gente vai consertar, se vai trocar uma mãozinha, por outra tem que construir as roupinhas, o sapatinho, o óculos, tudo que vai no personagem. E também todos os objetos que o personagem vai usar em cada cena. E todos os cenários também, né? As coisas grandes, pode ser um submarino, pode ser uma casa, pode ser uma paisagem. Quando tudo estiver pronto, isso vai ser levado para o estúdio, né? Para o set de animação, vai ser tudo montado ali. E aí o diretor chama o diretor de fotografia, um fotógrafo, que vai iluminar tudo, de acordo com o que está sendo pedido no roteiro, no storyboard que o diretor queira. Então, se é uma luz que pode parecer uma luz de sol, ou se tá de noite, ou se tá tendo um incêndio, tudo tem que ficar meio amarelo, né? Tudo vai ter que ser iluminado de acordo com a necessidade do filme. E aí o diretor vai conversar com o animador, vai falar o que está acontecendo em cada cena, o que ele quer que esteja acontecendo, como que vai fazer, o que o personagem está sentindo, se está triste, se está bravo, se está feliz. E aí o animador, assim como os atores vão interpretar aquilo, né, o que está acontecendo, o animador vai ter que fazer o bonequinho interpretar o que está acontecendo naquele momento do filme. E depois que terminou toda a animação, o filme está pronto? Não, ainda tem bastante trabalho pela frente. Tem que juntar todos esses pedacinhos de animação numa coisa só e fazer a edição e a montagem. E também tem que colocar todos os barulhos do filme, né? Então, os personagens andando, o som dos passos, os sons que estão no ambiente em volta, né? Seja uma cidade que tem moto, coisa passando, ou os sons da floresta, depende, né, de onde é que o filme está acontecendo. Tem que ser feita toda a trilha sonora e colocada no filme também, né? Vão chamar os músicos, uma orquestra para criar tudo. E também tem toda a parte de pós-produção dos efeitos visuais do filme, né? Fazer correção de cor, colocar os efeitos especiais, né? É uma parte bastante importante e trabalhosa do filme. E aí, claro, depois que juntar todas essas etapas, juntar tudo numa coisa só, aí sim o filme está pronto para ser distribuído. Ele vai para o cinema, ou para a internet, para a TV, ou até numa sessão na tua casa que você possa fazer com a tua família, mostrar para os teus amigos. E aí, depois de tudo pronto, a gente vai pensar no próximo filme. Bem, essa foi uma ideia geral de todo o trabalho que dá fazer um filme de stop motion, né? Eu fiz isso baseado na minha experiência pessoal, nos lugares que eu trabalhei, nos estúdios que eu fiz a animação. Quase todos eles passam por todas essas etapas, algumas coisas a mais, algumas coisas a menos, algumas variações, porque cada um tem o seu jeito próprio de trabalhar. Nas nossas aulas a gente vai fazer uma versão simplificada disso e vai estudar 4 técnicas diferentes de animação stop motion, que é animação com objetos, animação de recorte, pixelation e massinha. E aí você pode criar o seu próprio jeito de trabalhar. A gente ficou falando do processo de fazer filme de animação nessa aula. E para inspirar vocês a continuarem pesquisando sobre esse tema, eu vou indicar o making off do filme Paranorman. No canal deles no YouTube tem vários videozinhos, a maioria está em inglês, mas tem 2, um que mostra como é que eles fazem o bonequinho do Norman, que é o personagem principal, e outro como eles fazem uma luminariazinha que aparece num dos cenários. Os vídeos são bem legais, tem só musiquinha, não precisa entender inglês para entender os filmes, e eu vou deixar o link para esses vídeos na descrição. E também seguir o trabalho do animador Victor Hagelan. O perfil dele no Instagram é o @patagraph. Ele sempre posta várias animações e normalmente ele também posta como é que ele fez essas animações, né? Os videozinhos curtinhos com um making offzinho do processo de fazer essa animação. Também vou deixar o link na descrição, se você quiser, é só conferir. Além dessas 5 aulas em vídeo, a gente produziu um pequeno livro. Você pode baixar ele gratuitamente, tem PDF, e nele a gente colocou o resumo das aulas, dicas, o modelo de storyboard do tripézinho, né, do suporte para celular. E além disso também tem personagens e cenários que você pode imprimir e recortar na sua casa para montar as suas próprias animações. Alguns deles a gente viu nas aulas, outros são só do livro mesmo. O link vai estar na descrição, não precisa fazer cadastro nem nada, é só baixar. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para o movimentoparadopasso-a-passo@gmail.com que a gente tenta esclarecer para você. Esse projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura.
da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e Ministério do Turismo. Obrigada por assistir até aqui. Essa é uma série de 5 aulas. Se você não assistiu às outras, tem link na descrição. Espero que você tenha gostado e até a próxima!